Passo em seguida para o pesquisador da Desinstitute, Lúcio Costa. Bom, boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a deputada Érica, agradecer pelo convite de poder estar aqui em mais um debate falando sobre a política de saúde mental no Brasil. E é interessante pensar, e os dados acabam mostrando isso, né? Acho que o IEPS, Cactus, acabou de trazer um conjunto de dados. Nós, aqui do Desinstitute, vamos trazer alguns dados também. Maurício, pela Conectas, outro conjunto de dados. E é interessante perceber, deputada, que a importância da sociedade civil num contexto onde a gestão da política de saúde mental é completamente falha, para dizer o mínimo falha. Porque vários ganhos que foram acessados nos últimos 30 anos na política de saúde mental brasileira, desde 2006, vem sendo paulatinamente desconstruída. Seja efetivamente não habilitando novos CAPs, investindo em instituições que já deveriam ter sido superadas no Brasil, a exemplo de hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas, seja porque não oferta transparência para a sociedade sobre o rumo da política de saúde mental no Brasil. Então, é um conjunto de ações e não ações do governo federal que torna esse processo de desmonte um processo acelerado e muito preocupante para a sociedade brasileira. E a sociedade civil organizada, portanto, tem esse papel fundamental de, na ausência do Estado, numa ausência intencional do Estado, de formular conhecimento e provocar discussão pública, algo que deveria ser de prerrogativa da gestão federal, né, do Ministério da Saúde, o que não tem feito. O Desinstitute é uma organização da sociedade civil, recentemente criada em 2020, mas que de 2020 para cá incidiu em vários espaços, produzindo algumas pesquisas, e o que a gente vai apresentar hoje, e aí, se puder projetar já, está projetado ou não? Se puder passar, por favor. Pode passar. Daria para apresentar de tela cheia, mas pode deixar aí, por favor. O que a gente vai apresentar hoje, deputada, claro, são alguns... nós fizemos uma seleção de dados bem pontuais, dado ao tempo que a gente tem aqui para fazer essa apresentação, mas é um documento que deveria ter sido produzido pelo próprio Ministério da Saúde, que é o Saúde Mental em Dados. Então, até 2015, o Ministério da Saúde tinha um documento chamado Saúde Mental em Dados, que fazia uma avaliação da série histórica nos últimos 10 anos sobre a política de saúde mental. E de 2015 para cá, o governo federal não publicou mais essas informações sobre o rumo da política de saúde mental no Brasil. O que torna, portanto, oculta o rumo da política de saúde mental, e isso, na nossa leitura, tem uma intenção de ser. Não é um descaso, não é uma falta, não é uma ausência pela ausência, tem um objetivo, a ausência da transparência dos dados e do financiamento da política de saúde mental. Bom, com essa lacuna da publicação do Saúde Mental em Dados, o Desinstitute, então, usando as mesmas diretrizes, as mesmas métricas desse documento Saúde Mental em Dados, publicou o painel Saúde Mental 20 anos da Lei 10.216, de modo que nós fizemos uma análise dos últimos 20 anos da política de saúde mental no Brasil. De novo, na ausência da produção dessa informação, que era de prerrogativa do Ministério da Saúde de ser feita, né? E aí é importante lembrar que a formulação de política pública ela exige que informações sobre o campo, incluindo dados de execução e recursos, sejam publicadas regularmente em meios acessíveis a todas as pessoas interessadas. Quer dizer, essa é a função da gestão pública. Um gestor público que não dá transparência à política que ele gere, isso nos soa como muito estranho, porque a informação é de interesse comunitário, de interesse social, de interesse público e não de interesse privado, ficando à escolha do gestor publicar ou não essas informações. Então, acho que essa é uma primeira observação. Se puder passar, por favor.
Então, no painel, que é esse documento, essa pesquisa que a gente fez, ele revela que desde 2016, diante da queda do financiamento da política de saúde mental, álcool e outras drogas, o governo federal ele tem beneficiado hospitais psiquiátricos e comunidade terapêutica, ao passo em que o Ministério da Saúde represa recursos destinados à habilitação de novos centros de atenção psicossocial pelo país. Pode passar, por favor? Pode passar. E aqui tem alguns dados que são bem importantes, né? Repito, estou sendo repetitivo e tenho ciência disso, de que esses dados eram para ser produzidos pelo Ministério da Saúde e, na ausência do Ministério da Saúde, a sociedade civil, então, apresenta essas informações, né? Mas é importante notar que nos últimos 4 anos, compõem o período com menos CAPs implantados pelo governo federal desde 2004. Então, nos últimos 4 anos, e aí os dados que a gente tem é de 2020, porque uma outra dificuldade é acessar dados produzidos pelo Ministério da Saúde, algumas janelas de acessamento de dados foram modificadas, foram interrompidas, então acessar o dado é muito difícil. Mais um motivo que a gestão deveria fazer, porque ela que tem os dados do funcionamento e da engrenagem da política pública, né? Mas de 2017 a 2020, portanto, foi os 4 anos que menos foi implementado CAPs no Brasil. E é importante destacar que um cenário onde a rede de CAPs não atingiu nível suficiente de cobertura à população, o painel de saúde mental, ele a partir de uma consulta com as coordenações estaduais de saúde mental, levantou que, no mínimo, no Brasil, no mínimo, né, porque o exercício de levantar dados é muito difícil, mas, no mínimo, no Brasil, tem 95 CAPs que aguardam cadastramento por parte do Ministério da Saúde. Pode passar, por favor. Uma outra informação que é importante é que, nessa lógica de desmonte da política, algo que parou de ser feito no Brasil foi o PNASH, né, que é o Programa Nacional de Avaliação Hospitalar em Psiquiatria, que foi suspenso também no ano de 2014. Então, na prática, o que isso representa, deputada? Representa que o Ministério da Saúde desconhece a realidade dos hospitais psiquiátricos brasileiros. O Ministério da Saúde não conhece as instituições que ele decide financiar. E, mesmo sem a realização do PNASH, que faz a avaliação dessas instituições, o Ministério da Saúde resolve, em 2017, aumentar em 60% o recurso para as instituições psiquiátricas no Brasil. É importante lembrar que, em 2018, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, no qual eu compunha a gestão naquela época, nós realizamos uma inspeção nacional em hospitais psiquiátricos e nós identificamos que vários hospitais indicados pelo PNASH para descredenciamento do SUS continuavam funcionando com recurso público. Pelo mecanismo, nós constatamos 16 hospitais psiquiátricos. Na pesquisa, nós levantamos que 9 hospitais psiquiátricos que deveriam estar fechados em função de uma baixa qualidade de assistência, continuam sendo financiados pelo Ministério da Saúde. Pode passar, por favor. É importante levar em consideração também que de 2016 a 2019, e esse dado deve continuar nesse momento que nós estamos, 2022, mas de 2016 a 2019 foi o menor investimento do orçamento da União para a política de saúde mental no Brasil, né? Aí tem uma descrição dos gastos per capita, e eu vou passar isso para ganhar tempo na apresentação das outras páginas. Pode passar, por favor. Eu estou falando um pouco rápido devido ao tempo, então peço desculpa pelo acelero da fala aqui. Como disse no começo, a prioridade do governo federal tem sido hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas em detrimento dos centros de atenção psicossocial no Brasil e outros serviços da rede de atenção psicossocial, né? E o investimento em comunidades terapêuticas, portanto, supera
é o maior investimento, e há previsão de maior investimento em comunidades terapêuticas da história. Aqui tem o dado que mostra e faz uma análise desde 2010, que quando começa o programa CRAC é Possível Vencer, até 2018, que são os dados que nós conseguimos acessar. Mas, em edital, havia uma previsão do Ministério da Cidadania para que 2019 e 2020 tivesse 153 milhões e 300 milhões, respectivamente, investido em comunidades terapêuticas no Brasil. Enquanto a rede de atenção psicossocial, os CAPs, por exemplo, tem CAPs que não têm telefone. Tem CAPs que não têm insumo básico para desenvolver as suas estratégias de cuidado junto à população que ele assiste. E o governo federal prioriza, então, o investimento em comunidades terapêuticas que são alvo de diversas denúncias no país, assim como o hospital psiquiátrico, que são alvo de diversas denúncias no país, em detrimento da rede de atenção psicossocial. Pode passar, por favor. Aqui nós fizemos, pode passar, por favor. Aqui nós fizemos uma pequena comparação entre o estudo do Desinstitute e os dados publicados pelo Ministério da Saúde em 2021. E aí, lembrando que de 2015 a 2021 não se publica mais o Saúde Mental em Dados, e 2021 o Ministério da Saúde apresenta um conjunto de dados não no formato do Saúde Mental em Dados, que era o documento que acompanhava a série histórica. Aqui a gente fez algumas comparações, né? Então, nos nossos dados, nós alcançamos 100 CAPs, incrementos de serviços em 2020, 100 CAPs, enquanto os dados do Ministério, 93 CAPs. Então, menos 7 CAPs na contabilização de CAPs no Brasil. Serviços residenciais terapêuticos, leitos em hospital geral, unidade de acolhimento e o programa de volta para casa. Quer dizer, o programa de volta para casa, que é um benefício garantido às pessoas que estão institucionalizadas há anos dentro do hospital psiquiátrico, foi direcionado para 15 novas pessoas, o que é um número completamente inexpressivo, dada o tamanho da população institucionalizada no Brasil. Pode passar, por favor. E aí acho que chama a atenção algo bem importante, né? De que CAPs foram fechados, serviços residenciais terapêuticos foram fechados, leito em hospital geral e unidades de acolhimento foi fechado em 2021. E é importante dizer que, embora tenha sido um número que parece inexpressivo de fechamento de CAPs, residências terapêuticas e leitos em hospitais gerais e unidades de acolhimento, a gente está falando que nunca, no acompanhamento da série histórica, se fechou dispositivos de saúde mental. Ao contrário, na série histórica, a expectativa é só que aumente os serviços. E, nessa gestão, nós percebemos que serviços foram fechados na gestão atual. Pode passar, por favor. Bom, para fechar, deputada, tem alguns pontos que a gente entende, que o Desinstitute entende que é imprescindível que a gestão federal preste atenção. Então, como primeira etapa, digamos assim, a retomada da transparência pública. É prerrogativa e é dever do Ministério da Saúde divulgar as informações da gestão da política pública, algo que não vinha sendo feito no Brasil. Fiscalização de hospitais psiquiátricos precisa ser retomada urgentemente no Brasil, algo também interrompida pelo governo federal desde 2014. Hoje nós não temos um documento que faça um censo das pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos brasileiros. Então nós precisamos urgente de um censo que leia o perfil dessa população que está institucionalizada nos hospitais psiquiátricos brasileiros. Pode passar, por favor. Nós precisamos de uma pesquisa que faça uma análise sobre as mortes nos hospitais psiquiátricos brasileiros. Acho que é importante lembrar algo recente na história da política de saúde mental, que é o município de Sorocaba, onde em 3 anos, 449 pessoas morreram dentro de hospitais psiquiátricos. E essas pessoas morreram por não serem atendidas em suas necessidades, morreram de fome dentro de hospital psiquiátrico. E nós não temos um documento que faça uma análise das causas mortes de pessoas dentro de hospital psiquiátrico.
Aceleração no processo de desinstitucionalização que foi suspendida, né, até com revogação de portaria. Reajuste do auxílio do programa de volta para casa em pelo menos R$ 600, calculado aí com base no IPCA. E o cumprimento das deliberações da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial de 2010, levando em consideração que nós realizaremos esse ano a Conferência Nacional de Saúde Mental e que, portanto, para a próxima gestão, essas deliberações da conferência sejam observadas. Pode passar, por favor? Eu acho que deve ter acabado. Para concluir, eu queria dizer que é isso, nós temos hoje um Ministério da Saúde acéfalo no que se refere à política de saúde mental no Brasil. Tanto é que sai uma definição, sem qualquer nível de debate com a sociedade civil, com as instâncias de controle social, a exemplo do Conselho Nacional de Saúde, o encerramento da Coordenação Nacional de Saúde Mental. Isso demonstra que a saúde mental não é uma prioridade dessa gestão e que, portanto, a consequência é para aquelas pessoas que precisam de acessar a rede e veem, quando fazem esse acesso, uma rede completamente fragilizada, desconstruída pela atual gestão. Mais uma vez, deputado, agradeço e colocamos aqui o Desinstituto à disposição.